Olá pessoal do Saúde e Evidência, tudo bem? Hoje a gente inicia um novo ciclo no Saúde e Evidência, um ciclo onde o podcast é a nossa âncora. Pessoal, a gente vai começar falando de estética, na saúde e na estética. E como a gente sabe, a saúde ela é multidisciplinar, né? E para iniciar o nosso ciclo, para começar, a gente está trazendo aqui o Dr. William Pires. Tudo bom, doutor? Tudo jóia. Dr. William Pires, ele é cirurgião plástico e ele vai contar um pouco para a gente dessa visão da medicina sobre a estética. Rafa, tudo bem? Tudo ótimo. Rafa Aziz Assis. É o trava-língua esse nome dele. O Ah, meu já Aziz Assis. É libanês? Na verdade é uma misturinha. Ele já travou aí, ó. É porque o povo Aziz ele é mouro e nômade, então não se sabe muito bem a origem deles. Caramba. Eles desceram pra Europa, desceram pra Itália, então assim, é uma mistureira, né, desse povo aí. Mas o Aziz Assis é a mesma coisa, só que o Assis é tradução latim, mas é a mesma coisa. Mas seus descendentes diretos são de onde? Direto tudo árabe. Tudo árabe. Tudo árabe. Mas qual? Quais países? Marrocos e Arábia Saudita, uma mistura ali. Logo a gente vai ter um patrocinador aqui que a gente colhe uma amostra, envia para ele e ele traz resultado. Pode deixar. Ótimo. Doutor, fala um pouquinho pra gente, pros nossos seguidores, da sua carreira. Vamos, show. Certo? Fala desde o início, né? Isso. Pensando como é que escolhi, né? Eu lembro que desde pequeno assisti aqueles documentários Netflix não. Discovery, ficava vendo, focava mais em cirurgia plástica. Todo mundo falou, nossa, mas você gosta, vai ser cirurgião plástico. E sempre fiquei na cabeça, mesmo pequenininho, assistia esses documentários. Nunca gostei de filme, só documentário, só assisti documentário hoje em dia. Eu gostava disso, então eu era pequeno e já sabia que eu queria cirurgia plástica. Nem pensava, nem era ser médico não, já era pular para plástica direto. Tanto que aí, resumindo um pouco, mas eu fiz a medicina, a cirurgia, mas direto, sempre quis plástica. Nunca pensei numa segunda opção, do tipo, fazer cardiologia, não. Sempre quis plástica. Quero ser advogado, quero ser engenheiro, não. Sempre nem era medicina, eu falei, quero ser cirurgião plástico. Então, sempre quis isso. Então, a vida inteira eu estudava isso para medicina, fiz o segundo grau, tudo aqui em Goiânia, passei, não passei no que eu queria federal, não consegui passar. Aí fui fazer um intercâmbio, fui pra fora, eu sempre queria, fiquei 6 meses fora, voltei, fiz cursinho, a medicina é difícil hoje, fiz cursinho 6 meses, passei, fiz medicina, comecei lá no Tocantins, lá no Quimba do caralho, que a gente fala. Calor pra cacete, é quente, quem conhece lá. Fiquei lá com uma ponte, eu falei, tem que sair daqui, porque não dá não. E aí, prestei depois essas festas em Brasília, fui pro Brasil, passei numa estadual de lá, que é distrital, que a gente fala que é do GDF. Terminei lá e depois fui fazer, aí você tem que fazer, terminou, graduou, fazer cirurgia geral. Cirurgia geral são 2 anos, aí fiz em Brasília. E depois plástica são mais 3, aí prestei o Brasil inteiro. Só que como eu já tinha algum vínculo em Brasília, era pro SAMU de Brasília, eu já tinha, eu falei aquele programa do Mais Médico, então a gente tinha um vínculo, já tinha um salário. Eu falei, queria Goiânia, voltar para Goiânia, não consegui. Passei no mesmo hospital que eu estava na Gerais, então era mais fácil. Então continuei lá em Brasília, só que aí fiquei operando lá e aqui. Só que a estrada cansa, você fala. Com certeza. Não dá, chega um momento e fala, chega. E a qualidade de vida? Agora você morre na estrada. Toda semana bate e volta. Aí eu falei, não, chega. Já foquei tudo em Goiânia. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque toda a estrutura de equipe, vocês estão aqui nesse podcast também é a mesma coisa. Pensa ter 2 equipes, uma aqui e outra lá. Toda semana vocês com estrutura toda para Brasília, né? Difícil. Aí foquei aqui, foi a melhor coisa. Então, agora só em Goiânia. E aí, fisicamente é Goiânia, mas tem hoje, através da consulta online, que a gente atende o mundo inteiro. O paciente de hoje é de Portugal. Então, já quebrou barreiras. Né? Deixa vocês falarem. Pode falar. Isso, então só eu falo. A cirurgia plástica, tem a estigma que a cirurgia plástica em Goiânia ela é muito bem vista e pioneira e traz os olhos do mundo inteiro aqui para dentro. Quando você entrou, é isso mesmo? A cirurgia a Goiânia é um dos berços da cirurgia plástica? É referência? Referência. Porque Goiânia é o seguinte, tem muito médico em todas as áreas. Eu vou falar um pouco de geral e depois com a plástica. Então, o povo de Goiânia gosta de fazer medicina, então vai ver muito médico bom, conceituado, vai para São Paulo e volta. Então, é uma referência em todas as áreas. Tem algumas mais.
E na parte da plástica virou um turismo médico. Pois, vocês vão ver bastante isso. Igual tem na Turquia, vocês não vê o pessoal ir lá fazer cabelo? Isso é um turismo médico, por causa do preço. Tem várias essas áreas. Em Goiânia, virou também um turismo da plástica. Então tem gente do mundo inteiro, Brasil inteiro, que vem aqui. Tanto por, às vezes, preço, por, às vezes, referência, porque localização no centro. Então são vários fatores que ele vem. Mas, de fato, virou um turismo de cirurgia plástica. Um dos polos do Brasil é Goiânia. Então você vai ver muita clínica. E esse setor já foi todo moldado, né? Então já tem a parte da pessoal que recebe, que fica nas casas de cirurgia plástica, desenvolver. Então você opera, a paciente já tem uma casa que ela fica. Já desenvolveu todo um ecossistema para absorver esse paciente do turismo médico. Certo. Tem uma estrutura por trás. Já, igual da Turquia. O cara vai fazer o cabelo, já tem que você ter ideia. É tão bizarro o sistema é tão capitalista que tá certo. Já tem um brasileiro lá que é tudo distúrbio. Ele já fala. O brasileiro já faz o contato com o brasileiro aqui para criar a conexão, do tipo assim, você não vai ficar largado. Vou fazer todo o link com você. Já passagem já chega, já tem alguém esperando, já leva fazer o cabelo, já leva pro hotel, do hotel já manda de volta para cá. Isso já fica um brasileiro que é da clínica, já tem carro, já tem hotel, já tem a... Por conta do paciente. Você só pagou por conta do paciente. Porque você não quer ficar preocupado que hotel você vai ficar. Aqui é a mesma coisa, o paciente chega e já tem... É o pacote de viagem com a medicina dele. É a compra one click que a gente fala. E uma pergunta que eu tenho essa curiosidade, você bateu certinho, né? Eu queria saber. A medicina é vista como sacerdócio. Certo. Qual que é a sua opinião sobre isso? E o business? E o negócio? Qual a diferença entre o sacerdócio e o negócio? Tem que ser as duas coisas. Você tem que fazer uma coisa que você gosta aliada também. Porque ninguém vai fazer coisa só por sacerdócio, só porque gosta. Você vai fazer uma coisa que você não gosta, você vai ver de quê? Esse dia a dia. Quem vai pagar as contas, né? Concordo plenamente. Esse sistema, igual você está falando lá da Turquia, onde tem pessoas que fazem consórcio para fazer a cirurgia plástica. Qual que é a sua opinião a respeito? Eu falo o seguinte, é uma cirurgia da autoestima, não vai, a gente vai entrar nesse ponto depois ao longo do podcast. Não vai além de estética? Sim, claro. Com certeza. É saúde também. O fato de ser careca não é só estética. Tem cara que, não é nenhum problema da gente aqui, mas tem cara que às vezes não... traumatizado, só os bonés, estão socando num problema. Então, esse fato de ser careca é baixa autoestima dele. Sim, pode ser um gatilho. Um gatilho de alguma depressão, alguma coisa assim. Então nós estamos falando de saúde, autoestima. Por que não ele fazer é um sonho dele. Ele tem que fazer o que for capaz para fazer se atingir essa meta. E ele não tem dinheiro, que é caro. Então entra o consórcio. Todo instrumento que leva... consórcio, financiamento. A gente tem vários pacientes que... Eu operei um paciente do interior. Ele falou, doutor, fiz um consórcio, estou esperando o consórcio sair para pagar a cirurgia. Porque ele era ex-obeso, tinha aquela flacidez de pele imensa, e aí resolveu operar. Então eu sou totalmente a favor, porque é a vontade dele. Porque cada um tem um foco, uma meta. Às vezes a meta a sua é comprar um carro, a dele é arrumar um cabelo. É interessante que é relativamente recente esse ponto de vista no mundo masculino, né? Porque antigamente se focava muito mais no mundo feminino, a mulher... Fala da estética, né? Da estética, a mulher com seios, né? Tem muito, que a gente conhece muitas mulheres. Sempre viu a mulher fazendo a cirurgia. Isso. Agora a gente tem a imagem do homem querendo buscar melhorar a autoestima dele com o cabelo, com o corpo no geral. A estética está muito forte no geral. Então a gente não tem mais aquele, a estética é para público feminino, não. E o que você acha que o homem aumentou essa procura? Pois é. Depois eu falo a minha visão. Porque... o que levou o homem a procurar a parte Na minha visão, são vários fatores, né? Principalmente questão até cultural e da liberdade sexual, cultural, da forma boa de se falar. Preconceito, né? Exatamente, foi diminuindo vários parâmetros dos preconceitos durante o passar do tempo. Então o homem ele foi o homem mais das gerações mais pra cá, ele foi entendendo isso e foi vendo, isso não tem nada a ver com essa sexualidade, é além disso. Da medicina. Exatamente, não tem nada a ver, não define a sexualidade eu querer me sentir bem. Então essa visão começou a ser amplificada. Sim, então quebrou barreira. Muita barreira. Exatamente, é um dos fatores. E quais são os outros? Eu te pergunto mais vamos lá, depois eu falo. O que é a sua opinião? Eu acho também que eu acho vamos quebrar protocolos. Que
o preço, a acessibilidade também Também é um fator, porque assim, não adianta nada você sonhar. Não, mas o preço melhorou para homem e para mulher, mas a pergunta é direta, mas teve mais acesso. De repente ali o homem, além desses fatores ali, ele priorizava, por exemplo, a mulher. Sim, aí não tinha divulgação pro homem também. Hoje em dia, não tinha divulgação. Hoje em dia os dois vão junto. Tem um amigo meu anteontem, o casal que ele fez uma limpeza de pele, ela fez um procedimento estético e ele já agendou um procedimento estético ali. Eu acho que tem casal que opera junto, o marido e a mulher, que se fosse antigamente, você falou, o marido ia falar assim, não, a prioridade hoje da casa vai ser a esposa operar. Eu não quero. Exatamente. Mas aí quebrou essa barreira aí. Desenvolvimento de técnicas para homem que também foi levado, eu penso que isso. Mas o maior foi o que você falou, foi a quebra do preconceito, que antes falava assim, não, isso é coisa de boiola, que homem não faz isso, homem não faz procedimento estético. Que, quando quebrou essa barreira, por exemplo, o homem já fez cabelo, faz a barba, trata a pele. Por que o homem não pode tratar a pele? Não faz sentido, não faz nem sentido. A mulher com a pele bonita, o homem igual o velho lascado lá, tipo derrubado, né? Não faz sentido. Com certeza. Por causa disso aí. Isso aí, como é que fala? A engrenagem quebrou vários, desativou quebrou os gatilhos, né? Que o homem vai junto. Você falou. Não, e é tão legal que não foi só especificamente a cirurgia plástica, teve procedimentos simples de, igual você falou, limpeza, depilação, o casal fazendo depilação junto, o cara vai e depila, a mulher gosta do cara lisinho, o cara vai lá e depila também. E é o certo. Exato, todos os parâmetros da estética foi quebrado e eu acho isso muito bom. Eu acho, assim, viajo muito. Eu acho que isso é mais coisa de brasileiro, porque você vai fora do Brasil, não tem isso. Tipo, o machismo. Homem, você vai lá nos Estados Unidos, você fala, o cara, depilei a virilha, tem que depilar as pernas, ninguém tá nem aí pro cara. Que eu fiz mexi meus dentes, fiz um botox, ninguém tá nem aí. Tipo, o que ele fez aqui no Brasil, eu fiz. Latino, sul-americano. Entendeu? Aqui, agora que tá mudando, veio o cara, tipo assim, que ele fala que é um cara... E o goiano, então, tá que é tradição. Pior ainda, né? O roceiro, né? Eu esqueci a palavra, vou lembrar a palavra que eu usar o adjetivo aqui do novo homem tipo, brasileiro que tá se cuidando. Esqueci o nome da palavra, vou lembrar o nome. Metrosexual? Isso, pronto, é o metrosexual assumido que não é gay, que ele fala, não é o gay. Que não tem nada a ver também. Porque antes era tratado como, não, o cara é o gay. Definir a sexualidade de todo mundo pelo querer buscar o metrosexual. Aí o cara se vestir bem, usar uma roupa cortada, usar um bom relógio, tratar a pele, barba, cabelo, dente, tudo isso. O cara designa, fala essa sexualidade do cara, o jeito aqui não, né? Não tem nada a ver. Nada a ver. Isso é bom ter mudado, até pro mercado, né? O mercado agradece. O mercado agradece, né, inclusive. Sobre a formação, a maioria dos muitos seguidores nossos, também uns já são médicos, outros estão em formação e sonham em seguir essa carreira. Você falou que a formação, pelo que eu entendi, são 6 anos e que mais? Eu não sei se mudou muita coisa, porque às vezes muda. Eu já tenho 12 anos de formado, pra você ter ideia. Mudou algumas coisas. Mas era 6 anos de medicina, eu acho que mantém. Sim. Aí 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de plástica, então total 11 anos. Né? Na minha época ainda fiz mais 1 ano de mais médico, que tinha que do governo. Colocou mais 1 ano de mais médico e fiquei entre esses 2 anos mais trabalhando. Porque a residência ganhou uma bolsa de 2.000 e pouco, bolsa do MEC. Muito pouco, então você quer formar, você quer ganhar dinheiro, você quer comprar as coisas da vida, né? Você só estudou. Então eu fiquei, quando eu terminei 1 ano trabalhando em plantão, em todos os hospitais, até parecido eu trabalhei, tem plantão aqui perto. E depois que eu terminei a geral, fiquei 2 anos dando plantão. Esse 1 ano de mais médico, postinho de saúde, depois mais 1 ano dando plantão. Depois que eu entrei na plástica. Porque a bolsa é muito pouco. Muitos seguidores nossos almejam essa então, trilha. Aproximadamente uns 11, 12 anos. 11 anos, né? Fora os outros, né? Assim, hoje seria mais para plástica. Se o cara, por exemplo, só quiser formar medicina, 6 anos, depois ele faz algum pós, ele pode dar plantão. Formou 6 anos, ele pode trabalhar. Só que plantão, o cara não dá conta de ficar a vida inteira não, porque é pesado. É muito pesado. Então são 12 anos para ele começar a praticar e continuar estudando. É isso. Todo mês faço um curso, todo mês. Tem uns de atualização, tem muito curso online agora, que surgiu na pandemia. Então, deu uma diminuída, mas antes eu tinha tipo pelo menos dois dias na semana
Tipo, à noite eu tinha aula de 2 horas. Uma aula de mama, uma aula de lipo. Hoje ainda tem, eu que já não consigo acompanhar tudo. Mas, por exemplo, tem um fellowzinho, uma atualização de plástico, que é toda segunda à noite. Toda segunda tem. Eu já não consigo mais, que eu faço um outro curso. Já travou. Mas tem a turma da terça, tem um da quarta, só que você não consegue mais. Enquanto eu fiz a live, fiz uma live, primeira live que eu estava falando pra você, que foi à noite. Segunda, foi o Jogo do Brasil. Eu não consegui, depois do jogo, não consegui ver. Eu tenho outro curso. Aí vai travando, você não vai conseguindo, porque eu vou enchendo de coisa. E você falou da pandemia, né, rural. Uhum. O que a pandemia mudou na sua visão da cirurgia plástica, na medicina em geral, e especificamente na cirurgia plástica? Ou você notou alguma mudança? No cenário geral, você fala, né? No cenário geral, na atuação, na postura dos pacientes, na postura da medicina em geral, houve uma mudança de protocolo? Eu peguei a plástica na pandemia. Quando eu formei, passou um pouquinho de pandemia. Eu não peguei o antes pandemia. Então, conversando com as pessoas que pegaram antes, fazendo meus cirurgiões, eles falam que antes da pandemia, o volume era menor. Eles falam que estava bem menor. Aí falaram que deu a pandemia, parou tudo. Depois da pandemia foi um boom assim que, tipo assim, ou foi aproveitar, né? Todo cirurgião foi tipo uma coisa bizarra. Todo cirurgião falou, lotado, todo mundo lotado. Até que eu tinha acabado de formar, tava cheio. Tipo, é uma coisa comum. Você monta um salão, por exemplo, ele vai ser vazio, ele vai escalonando. Isso é normal, isso é de todo negócio. Quando eu formei, parou a pandemia, não tinha nada. E aí, quando parou a pandemia, tipo assim, mas muito acelerado, assim, tipo, só que não foi só comigo, foi com toda a parte plástica, assim, tipo, aumentou muito. E agora eles estão comentando que deu uma baixadinha leve agora por causa das eleições. Sim. Porque o povo está com insegurança do novo governo. Então, o pessoal, como o paciente veio como estética, esse dinheiro ele veio como, que eu diria, um supérfluo, né? Então ele prefere guardar para ver o que vai vir. Porque dá para segurar, não é uma coisa que você... Sim. Não é uma coisa obrigatória que tem que fazer. Então, deu uma queda, agora todo mundo foi global, nacional, por causa da eleição. Porque o pessoal ficou com medo do esperar novo virar governo. o ano para ver como é que fica, né? Então eu vi que até novembro estava bom, dezembro abaixou um pouquinho, mas foi nacional, todo mundo acha que devido à eleição. Eu tenho uma dúvida, porque eu sou biomédico, né? E dentro da biomedicina, hoje você entra nas salas de aulas, tem 130 alunos e você pergunta quem quer análises clínicas, você levanta um. Quem quer patologia, levanta outro. Quem quer estética, todo mundo. Todo mundo. Quem quer perfusão? Ninguém nem sabe o que é perfusão. Você trabalha na área de perfusão? Não, eu já sou perfusionista. Aí eu queria saber de você o seguinte, a visão do médico, cirurgião plástico, sobre a multidisciplinaridade dentro da estética no geral, porque na estética nos outros cursos não chega a ponto de cirúrgico e tal, mas tem os procedimentos. Mas eu já vi alguns médicos falando assim, o problema é que quando dá problema lá, aí cai na nossa mão, não sei o quê. Então eu queria saber a sua visão sobre esse avanço da estética nas outras áreas da saúde. Avançou muito, né? E aí o que acontece? Porque a gente estudou as contas no mínimo 11 anos, né? Sim. Foi essas contas, 11 anos. Então, você vê anatomia, neuroanatomia, você tem que decorar a artéria que passa aqui, ó. Saber onde ela está. Na aula com um alfinetezinho aqui, ó, tem que saber o nervo que está passando, de onde está vindo o nervo, de onde que ele ramifica. Isso aí a gente fica 6 anos estudando e você não lembra. Depois ainda, na plástica, você ainda aprofunda mais ainda. Tipo, por que eu faço o preenchimento com cânula? Por quê? Por que não é com agulha? Por que eu tenho que tomar cuidado aqui? Por que aqui, fazer ali, tem que ter cuidado aqui? Que nervo está passando aqui? Então, isso é bem porque a gente vê logo. E se der problema, peraí, o que eu vou fazer? Porque a gente vê o problema. Porque esse problema pode acontecer com qualquer cirurgião. A implicação que vai acontecer você seguindo a risca. E acontece. Então, é muito difícil. Tem coisas que você quando eu terminei a plástica, tem coisas que eu não tinha coragem de fazer, mas cautela, porque eu sei. Não tinha aquela segurança total. O procedimento. Aí você pensa, aí chega um profissional, lógico, estudou ele também, que é o biomédico, o dentista, que eu acho que está fugindo muito um pouco da área de atuação fim dele, né? Porque
Que, por exemplo, a gente até brinca, né? Dentista hoje não mexe com dente, né? Não nada criticando dentista que tá vendo a gente aí, mas foge um pouco também. O biomédico, você falou, ninguém quer fazer análise clínica, ninguém quer fazer a perfusão, quer fazer a estética que também o dentista faz hoje. Ou então qualquer médico faz, o dermato, o plástico, o esteticista, quem mais? O biomédico, quem mais hoje faz? Farmacêutico, biomédico. O cara da saúde eu acho que pode, né? Não, enfermeiro, enfermeiro. Fisioterapeuta, às vezes Pode. Pode, agora acho Quem que está fazendo acho mais que é dentista, eu acho que. Biomedicina e odonto é o Farmácia, são os É o campeões. bioesteta, né? Que tá fazendo mais isso aí. farmacêutico Também, farmacêutico. Mas eu acho que ele pode fazer, a gente fica muito na plástica assim, qualquer um pode fazer o que ele quiser. Mas ele tem que saber resolver. Por exemplo, se você fizer um preenchimento no ponta nasal, pode necrosar qualquer um, mas se necrosar, e aí? Eles não vai conseguir resolver. A gente é difícil resolver, porque tem que fazer rodar um retalho, fazer um enxerto, algo bem difícil, tem que saber de onde você vai rodar esse enxerto, esse retalho, né? Colocar o enxerto de onde, porque esse aqui necrosou. Você vai ter que tirar de algum lugar, mas morreu ali. Então, se tivesse essa capacitação, seria uma boa também, porque fazer o procedimento correr é fácil, é tranquilo, né? Tomar a bucha depois, porque eu, por exemplo, faço lá uma mama, dá problema, só que a gente já sabe como resolver, ele não manda pra ninguém, isso é o difícil. Eu fazer, largar, tchau, vambora. É o conhecimento. Eu acho que falta, tipo assim, todo mundo pode fazer, mas tem que ter essa capacitação maior, porque 99% vai dar certo, né? Mas 1%, né? Que pode dar errado pra todo mundo, né? Então, fica nesse problema que voltou todo mundo pra estética. Todo mundo tá fazendo. Já é até interessante esse seu ponto de vista, que acho que até o pessoal Mas que ouve vai gostar, porque você basicamente vai ampliar mais ainda o conhecimento. Aí tem que ver com a medicina, com o conselho, né? Essa é a visão do plástico, né? A visão do bioesteta é do odonto é outra, essa é a visão minha, mas não são visões erradas, cada um tem o seu ponto de vista. E além disso, tem um mercado. E o mercado tá querendo estar aí pronto. O mercado quer todo mundo. Tem o mercado, mas esse seu ponto de vista é diferente. É diferente. Geralmente o pessoal, meu pirão primeiro, né? Sim. Então, geralmente é. Mas o mercado fala assim, eu mesmo não faço procedimentos estéticos, quase não faço. Preenchimento, contato muito pouco. Porque lá na clínica, na nossa operação, não compensa a gente fazer. Mas igual você falou, o paciente chega lá, já tem outro profissional que é o dermato que faz. Então, mas tem um público para todo mundo. Tem um público que vai no plástico, tem um público que vai no dermato, tem um público que vai no bioesteta, tem público para tudo. Eu falo isso. Então, tem que ter porque tem público para todo mundo. Legal. Vou fazer uma pergunta que desculpa, até a ignorância. Qualquer cirurgião pode fazer cirurgia plástica, ou somente o cirurgião plástico? Eu estou falando por lei, não Por de lei Deus. pode. Mas se não tiver é. apto, ele pode fazer sim. Se, por exemplo, você... Se sentir apto, Ele ou ele pode. tem que cumprir pré-requisitos? Não, ele pode fazer. Ele pode fazer. Se ele achar apto, mostrar capacidade, ele pode fazer. Qualquer cirurgia. A lei permite isso aí. A lei fala que assim, aí que vai os problemas, porque às vezes o médico faz um procedimento que ele acha que está certo, mas ele não sabe tratar complicação. Porque complicação, se tiver lá numa lipo, tiver uma perfuração, pode acontecer, abre ali, faz uma rafia. Às vezes o cara não passou por cirurgia geral, ele não vai saber como fazer esse procedimento, vai passar em branco a perfuração, que aí vem os problemas. Então o procedimento ele pode fazer por lei. Tem uns caras doidos que faz. Tem. Já deu problema sério aqui em Goiás. Né? Eu tenho uma amiga médica que chegou pra mim, amiga minha, formou comigo e falou, vou fazer lipo com esse cirurgião aqui. Aí eu olhei assim, porque a gente já conhece o meio, já sabe quem é cirurgião. Pouco, não tem muito. Eu não conheço esses caras não, cirurgião não. Aí joguei lá no Cremec, você pode jogar no Cremec, ele era da medicina do trabalho, a especialidade dele. Falei, ele nem é cirurgião geral, porque tem uns que faz cirurgião geral, ele ainda se habilita a fazer. Qualquer coisa que acontecer, ele tem uma visão ali. Tem a perícia, pelo menos. Então a perícia um pouco, então, os dois que faz. Falei, nem cirurgião geral ele é. O que o cara fez? O cara começou a aprender a fazer lipo certo, vendo com alguém, pegou o jeito, fazia bem, começou a fazer lipo. Só que uma hora da zica, foi dando problemas, e ela me falou. Eu falei, não é cirurgião plástico, tenta fazer com cirurgião plástico. Se você tem um plástico especialista ou não, você vai procurar as coisas. Se você não tem nada, tudo bem. Não é o caso, né? Não é o caso, você tá lá na Amazônia, lá, não tem ninguém. Aí aparece um cara que fala que é cirurgião plástico, não tem nada, eu nem vou culpar a pessoa, que ela não tem recurso nenhum, ela vai fazer com o médico. Aí eu falei pra ela,
Ela é médica. Eu falei, não é cirurgião plástico, nem é cirurgião geral. Ela foi e fez. Se o médico já faz isso, pensa em população em geral. Tá, mas vamos fazer uma utilidade pública aqui. Quem está nos assistindo agora e pensando em fazer uma cirurgia plástica, o que ele deve fazer assim para fazer certinho? E quais instrumentos que ele pode procurar? Igual você falou, tem o site do CREMEG. Sim. Vamos fazer esse serviço. Por causa dessa cirurgião plástico, igual você falar que é cirurgião plástico, não pode falar. Você faz um carinho, vai lá no centro. Faz um carinho assim, manda lá pro WhatsApp, imprime o carinho e manda pra sua casa. Fala cirurgião plástico, né? Então falar qualquer um pode falar. Eu falei, então querer todo mundo quer, falar todo mundo pode falar. Então vamos lá. Para ele ter o registro no CRM de Goiás, que é por estado, igual o AB, você tem que ir lá, maior enjoeira. Você tem que levar o certificado que você formou do MEC, que você é cirurgião plástico. Aí quando você leva esse certificado, pode ir lá no CREMEG depois. Depois quem estiver assistindo vai lá e testa lá. Joga meu nome lá que vai estar lá. Tá lá. Especialista, especialidade, cirurgia geral, tem até um número de cirurgia geral, aí tá embaixo. Cirurgião plástico e outro número que é o RQE, que é o registro de especialidade. Então se o cara tiver esse registro, ele é cirurgião plástico. Se ele digitar lá o nome do fulano, Joãozinho, ele falou que é cirurgião plástico. Se ele digitar lá no CRM, no site, tá grátis. Qualquer um tem acesso. Qualquer um, pode digitar agora quem estiver vendo aí. Digita meu nome lá, ou então de alguém que você acha que é cirurgião plástico, qualquer especialidade, não vale só para plástica, cardiologia, qualquer um. Digita lá o nome do médico. Se não aparecer a especialidade dele, ele não é. Ele só fala que é. Então o primeiro passo é checar isso aí. É o risco que a pessoa já está assumindo. Já está assumindo. Se ela viu que não é, ainda vai, aí meu filho, aí eu me não cabe nem processo. Porque ela se sujeitou a isso. Essa amiga eu falei para ela. Eu falei, não, aí mesmo assim ela foi. Eu já vi cirurgia cardíaca de peito aberto e a lipoaspiração. Eu assustei mais com a lipo. A lipo é mais traumática. É mais traumática. Se você vê, é mais assustador. Entrando um pouco na sua área, na eu não você não atua. Eu sou perfusionista, mas não atuei. Hoje aqui a gente tem no estado referências em perfusão, igual o Dr. Jeff e outros, mas... Você quer fazer um link legal? Só... O Jeff, eu conheço o Jeff. Sim. O Jeff é perfusionista. Jeff Sander Belém. É isso, o nome é perfusionista, aprendi. E aí, quando eu fui em Miami, cheguei lá na clínica, aí o cara é da sua área, só lembrar. Lipou, pegou a gordura no meio sangue. Sim. Aí o cara pegou, jogou a gordura, separou. Isso. Pegou a gordura. Não, mas ele não usou o cel ainda não. Ele pegou a gordura, separou, decantou, né? Pegou decantar, pegou a gordura, fez a pichatia, pegou o sobrenadante, sobrou e jogou no cell saver. Nunca tinha visto falar. Quem tá vendo aí, cell saver é um salvador de células, né? Isso. Aí filtrou ali, o anestesista fez, filtrou, saiu sangue, jogou pro paciente de novo. Assim. Caramba, que legal. Aí peguei, cheguei pra Goiânia e falei, vou comprar essa máquina, né, pra fazer nos meus pacientes. Aí descobri que essa máquina você precisa comprar, ela é acomodada. Isso. Aí cheguei no nome do Jeff. Aí falei com ele, ele foi me explicar que isso antigamente era feito, que pararam de fazer, mas que a ideia podia ser para plástica, para cardíaca hoje. Cardíaca, ortopedia, que mais usa? Usa também para trauma, para pulmonar. Foi usado muito no Covid agora. Ele falou. Fala, gente. Qual? Essa vergonha. Não, ele falou que é mais. Hoje é ECMO. né? A membrana, você usa apenas para oxigenação. É usado, foi com sucesso na Covid, teve... O ECMO ele sai pelo seu seio. Isso. Não, o sangue sai, isso. O sangue sai, né, pela cânula, ele é reoxigenado através da membrana e volta. Então o pulmão ele fica estacionado. Não, na ECMO não. O cell saver é pacientes que estão com anemia, perda de sangue, você usa para não ter que usar hemoterapia, hemotransfusão evita riscos. Aí o Jeff tem vários anos, ele foi me explicar, explicou super detalhista, aí ele falou, não, isso aqui dá pra gente usar na plástica tranquilamente, não usa por preconceito dos plásticos, porque acha que vai dar tromboses. Sim. E aí por isso que não usa. As embolias, não trombose. As embolias gordurosas, por isso que não usa. Ele foi me explicar, tem os filtros, tudo mais. Separa tudo. Fizemos lá no hospital, ele foi,
fizemos altos vídeos, levou a máquina, e aí devolvemos para o paciente, filtrou, fiz os vídeos, depois estão no Instagram, e devolvemos esse sangue para ela. Que ela poderia evitar uma transfusão, se fosse o caso, mas ela evita uma transfusão, e você permite uma lipo com recuperação, não diria rápida, mas uma recuperação mais intensa, né? mais firme, mais... Aumenta a qualidade de vida. Orgânico, sangue ia jogar fora. Ele filtrou lá, se não me engano, um dia foi quase 4 litros. Filtrou, só devolveu 300 e pouco, se não me engano, tem lá que ele devolveu. É o próprio sangue da paciente. Pois é. Isso aí é bom, é jogar fora. Tá vendo porque que eu montei o Saúde e Evidência? Isso é pouco, o pessoal tem que saber. O plástico não sabe disso. Pois é, imagina. O plástico não sabe pensar. A gente fica aí dando ibope pra Neymar, Gustavo Lima, nada contra. A gente tem que dar também, mas tem que mostrar uns Jack Chandler da vida. Saúde e evidência. Saúde e evidência. Os plásticos opostos, eles olham assim, tipo, o que é isso? Eles não entenderam nada. Se o plástico não sabe, igual você falou, pensa em população. Então a importância do podcast, de uma live, de um vídeo, do YouTube, que é importante os canais para isso, porque a informação tá lá. Exato. Basta a pessoa acessar. E até para cobrar das autoridades, que é uma das funções também que a gente vai começar a trazer as pessoas aqui. Boa. Outra dúvida, outra pergunta, né? Na questão da estética, né? E da formação de tudo, vai mais em relação aos conselhos. Sim. Certo? Não sei se você sabe, mas assim, qual que é a posição oficial mesmo do Conselho de Medicina na questão da estética, né, da questão das clínicas, né? Você acha que vai ter, pela sua experiência, algum contra-ataque para essa onda que está tendo da estética geral, né? Mas fala na plástica? Não na plástica, na estética mas no geral, multidisciplinar. Ou você a não visão tem do CRM sobre isso. Não, porque tipo, é do conselho, né? Então o CRM eu acho que não pode atacar, sei lá, atuar em outro conselho. Né? Se o conselho, o conselho de odonto permite, se o conselho, quem rege é o conselho. Se o conselho permite, e uma lei às vezes maior permitiu o conselho liberar, eu acho que o CRM não tem como brigar contra isso. Eu acho que tem que brigar às vezes contra especialidade. Às vezes a pessoa não é especialista, fala que é de outra área, não fez curso, não tem, mas não rege tudo. Do CRM brigar contra o conselho não. Antes da pandemia, houve pode até colocar como um tom de briga, que teve alguns procedimentos microinvasivos que foram aceitos, por exemplo, pelo pessoal da biomedicina, porque o conselho autorizou a se fazer alguns microinvasivos. E aí, nessa época, o Conselho de Medicina questionou e criou barreiras e criou uma discussão nessa época. Acabou que o Conselho de Biomedicina conseguiu fazer. Conseguiu. Então, é por isso que a gente pergunta, ainda mais você que está dentro da plástica, não que, assim, eu sou leigo, né? Não sei se o mundo da plástica tem esse contato direto com a estética no geral. Mas lógico, a gente quer defender pra gente, né? A gente tá falando que é o peixe pra gente. Mas eu acho, como você falou, o mercado é tão grande que não tem por que você brigar pelo outro profissional. Porque assim, nós estamos falando de 200 milhões de pessoas no Brasil. A gente, se eu sozinho, só é a minha parte, eu não consigo atender nada. Então, entra o biomédico capacitado e o paciente vai saber o que está fazendo. Exatamente. Então, ele tem que saber a limitação também para o profissional e o paciente saber. Não ser enganado e tudo mais. Porque assim, são preços diferentes. E tem o paciente que vai para o plástico, que tem uma condição maior, e tem o paciente que não tem a condição de pagar para um dermato, para um plástico, mas ele quer fazer o procedimento, a gente falou no início lá da autoestima, ele quer fazer. Ele fazendo com segurança, o conselho dele, vendo que é o material que você está com vencido, não é aquele silicone velho da vida que o povo usa aí, algo que não vai causar dano, tudo bem, não vejo problema. O problema é que entra produto ruim. Exatamente. Que o tadinho, o paciente, nem sabe. Quando vai ver, tadinho, já está lascado, vai chegar pra gente depois porque foi enganado. Aí é o problema. Mas não tendo esses viés aí, não vejo problema. Só que o problema é o seguinte, o preço chegar, por exemplo, às vezes um botox, média de uns R$2.000, aí ele chega para fazer por R$500. Não, é errado. Eu quase não faço botox porque não é lucrativo lá pra gente. Não compensa. Mesmo R$2.000, parece, nossa, R$2.000 não é lucrativo pra gente. Porque tudo é muito caro, tem que fazer aqueles retoques depois. Acaba empatando. Eu falo, como que o bioesteta ou outro profissional faz por R$500, 450 e tem lucro?
a conta não fecha. Então, provavelmente é um produto bem inferior, porque tem produtos de vários preços. Com certeza. Então, o produto ou dilui muito, ou não põe, fala que põe, não sei como é que faz, mas a conta eu falo, não fecha, não tem como. Se alguém tiver uma conta aí, eu me explico lá na clínica, não fecha a conta não. Muito bate. Não bate, se baixar um pouco mais o valor, já fica no vermelho. Já está no vermelho, mesmo cobrando bem alto, porque o produto que a gente usa é um pouco mais alto. Então, assim, é para quem não sabe questionar, não sabe o que é. Aí só fala assim, doutor, eu fiz um botox, ele durou pouco. Aí você já fala nada. E falando um pouco da sua especialidade, você atua em qual área? Eu fui mais pro corporal. Quando na residência a gente aprende praticamente toda a parte da plástica, a estética é para dor. Falar um pouco da estética é o que mais faço. Nós sabemos fazer nariz, rinoplastia, face, lente facial. Aprendi a fazer tudo isso. No início comecei a fazer uns, mas eu vi que não era a minha atuação. Não era o meu foco. Nessa época estava começando a ir para HD, não sei se você lembra, 2018, 2019, estava na HD. E aí, quem começou a ir para HD foi um colombiano, lá em Bogotá. Já fui para... Antes de formar, fui para a Colômbia. Foi direto. Já fui para lá e falei, deixa eu pegar esse lance. Só um minutinho, Lipo HD? Lipo HD. Lipo de alta definição. O que é isso? Que é... Hoje tem lipo escultura normal. Lipo escultura normal, para você entender, pega essas coisas com o abdômen. Você vai limpar isso aqui de forma geral. Vou deixar tudo igual isso aqui no forma. Plano mesmo, normal, não tem que estar. Vou limpar de forma homogênea. Tá? O que a Lipo HD fez hoje? Nossa barriga não é reta assim. Foi modelando, né? Aí o cara ele foi estudando anatomia. Então ele viu que tem a musculatura lá. Então ele foi estudando a anatomia, ele viu que tem umas intersecções musculares. O cara foi estudando, então peraí, vou palpar aqui. Ele foi vendo. Tipo, o modelo lá, pega aquele modelo travado, o cara é um jogador de futebol que é travado. Então ele falou, peraí, tem um gominho aqui. Então a barriga não é reta. Então ele falou, peraí, então eu posso desenhar o corpo. Como que eu vou desenhar isso? O cara falou, peraí. Então, esse colombiano começou a fazer isso aí, viu que não era plano, e a gente fazia lipo, só limpava. Eu nem peguei essa época, eu peguei já lipo HD, então praticamente não faço lipo normal, por quê? Eu falo que a lipo HD é lipo de alta definição, uma evolução da lipo normal. Eu falo igual avião e o ônibus. Quem vai andar de ônibus? Não, eu vou andar de avião. Onde já foi, já passou a época, só se não tiver nada você vai andar de ônibus, mas não é o caso. Então, você vai nas intersecções musculares, você limpar um pouco mais, que são as zonas negativas. Então depois dá um Google, lá sabe as imagens, então você consegue desenhar o músculo. E muita gente pergunta assim, esse músculo é criado, essa linha, é gordura? Não. Ele tá lá, você palpa. Eu ia perguntar isso agora. Você palpa a barriga de vocês, você palpa o músculo, pode palpar. Tá aqui, né? Tá aí, escondido, mas tá aqui. Você consegue palpar ele, ó. Você palpa os lobinhos. Vocês palpam. Aí é só você, onde você está palpando ele aqui, ó, você definir mais, você tirar essa gordura. Porque está escondido a gordura, não está deixando ele aparecer. Por que é aquela modelo que é magérrima, você vai ver o músculo dela? Porque não tem gordura aqui, ó. Você está vendo tudo aqui, ó. Tá fininho, ó. Então você consegue ver. Então você tirando a gordura, você vai definindo e moldando, essa é a ideia. Vocês usam algum programa para fazer, programa de computador para fazer algum rastrear o paciente? Porque assim, a anatomia geral é a anatomia geral, mas todo mundo tem as suas diferenças. Você pode fazer, tem um curso que eu fiz no Rio Grande do Sul, ele faz a ressonância para ver o músculo. Porque tem uma técnica que chama graft. Você coloca o gordura dentro desse músculo também. Então você vai guiar o ultrassom, então a tecnologia já ajudou. Você vai guiar o ultrassom com a gordura dentro do músculo. Aí nesse curso lá ele fez o ultrassom para ver como é que está o músculo, que é os gominhos, para ver certinho, que a gente chama de six-pack, que é o gominho. Hoje é interessante. Você pode colocar gordura em qualquer músculo do corpo. Então tem até trabalhos que estão... Você teve um AVC, está com atrofia ali, está atrofiado, aí ele coloca gordura em cada músculo para regenerar esse miócito. Então, faz isso. Mas voltando lá na parte da lipo, né? Então você, além de definir, hoje, então a lipo HD, agora está com esse nova tendência, que é você, por exemplo, tá o deltoide aqui, ó. Você põe gordura dentro do músculo, você turma. Além de você definir, porque tem um músculo aqui, não tem? Além de você definir, eu consigo ir com a cânula. Seguindo a anatomia, não estou inventando nada, tá aqui, ó. Você palpa ela. Quando você não palpa, você consegue pôr com ultrassons, sabe onde está o músculo? Você vê com ultrassom aqui, ó. Quando está mais difícil,
E você coloca gordura no deltóide, bíceps, panturrilha, peitoral, trapézio, glúteo, você pode colocar rosto, você pode colocar. E outras falou da tecnologia, eu lembrei de novo, de rastrear isso, né? De mapear. Criar um modelo 3D. 3D. Então, a ressonância você consegue ver os músculos internos. Só que geralmente na plástica não, usa mais em curso, estudo. No dia a dia, como é que a gente faz? Tem umas aparelhos de estimulação, um suíço, esse aparelho ele pega, ele mapeia o seu corpo, pega um iPad, pega ele lá, e aí ele consegue simular o abdômen travado, a mama de aumento, por exemplo. Você tem um óculos de simulação virtual, ele pega a sua mama, aí você fala, eu quero um silicone de 230. Aí você joga o aparelhinho lá, ele joga 230, aí quando você olha para a mama, a simulação entra no metaverso lá já. Você olha para a mama já está aumentada, a paciente é muito impressionante. Você filma a reação dela, é muito massa, porque é muito realista. Então ela tá aqui, ó, ela olha o peito dela, já tá grande. Ela já pré-visualiza como que pode pré-visualiza a mama dela. Exatamente. Que legal, isso aí. Faz a simulação, faz HD também e dá a mão. Tem rim também, você simula. Tem aqueles filtros de Instagram também, você simula nariz, você simula rosto, então já tá ajudando muito isso aí. E uma pergunta, pessoal, o cirurgião, quando você olha para uma pessoa assim, você já imagina dar uma desenhada nela? O que eu posso mudar aqui, o que eu posso mudar ali, eu não tenho isso. Já olho, visão crítica, não. Eu faço muito paciente, ela pergunta assim, doutor, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu falo, não é o que eu acho, porque o que eu acho, eu olho para você e vejo alguma coisa, não é defeito não, é algo que pode ser melhorado, que não segue o padrão normal. Eu olho para você, mas às vezes isso não te incomoda, então eu não sugiro para o paciente, é coisa minha, eu não sugiro alteração, porque eu vou dar um exemplo. Chega o paciente lá com a orelha em abano. Se ela perguntar, doutor, o que você sugere? Eu falo, sua orelha, seguindo os parâmetros normais, ela está aberta. Seria fazer uma toplastia. Às vezes ela nunca nem reparou em fazer uma toplastia. Ela vai para casa, encucada que essa orelha dela, vai ter que fazer uma cirurgia que ela nunca pensou em fazer, porque eu estimulei isso nela. Tem braços da cirurgia plástica, ele fala, não, você quer fazer um corpo mais harmônico? Tem que mexer na orelha. Porque faz parte da harmonia, uma orelha mais fechada, mas eu não indico. Então, por exemplo, assim, não é o que eu acho, eu falo assim, o que te incomoda? Aí ela fala, doutor, o que está me incomodando é o nariz, a mama aqui e tal. Aí então, você entra no detalhe. Se ela deixar alguma abertura, você pode até moldar assim, mas essa orelha, o que você acha dela? De forma leve. Aí tem paciente que acha isso você sendo invasivo também. Então, você tem que saber tomar cuidado para não ser tão invasivo. Mas tem cirurgião que acha que tem que ficar tudo harmônico mesmo, e tá certo, não tá errado também. São visões diferentes. Você fala, ó, eu faço a sua bochecha aqui, bochectomia, eu faço, mas seria interessante você levantar a sobrancelha, a pálpebra, exatamente, a pálpebra, fazer um botox, não tá errado. Só que não é minha visão, não tá errado. A gente começou a gravar o canal no YouTube. Se quiser falar o canal também, por favor, tá? E no canal do YouTube começamos a gravar ontem, a gestora falou assim, ó, o vídeo tem que ter 10 minutos. No máximo. Mas não é nem mínimo máximo, tem que ser 10 minutos. Foi por quê? Porque entrega lá do patrocínio, tempo de propaganda. Tempo de propaganda. A licença dele. Isso, se você for menos que isso, não entra o ciclo, você não rentabiliza nada. Exatamente. Então tem que ser 10 minutos. Então a gente foi gravar lá tipo, uns 13 para diminuir. Você fica lá 10 minutos falando. Não adianta um vídeo. Já vai pro Instagram, tem que ser um vídeo de 1 minuto e meio, 2. Por quê? Se você falar 10, acabou, ninguém vai ver. Não tem retenção. Não tem. É 1 minuto, ela falou 1 minuto e meio, no máximo. TikTok é até menos. TikTok vai até de 30 a 45 segundos. Olha que bizarro, né? Então, assim, a mesma informação, por exemplo, eu gravei ontem vídeos, vou dar um exemplo pra vocês, sobre linfoplastia, autoplastia, bléfaro. Eu fiz um vídeo, o primeiro eu fiz pro YouTube, foram 13, 14 minutos. Aí eu fui fazer pro Instagram, ela enxuga mais. Eu falei, mas credo. Quando eu faço muito curto, vocês brigam comigo, porque eu fui rápido. Quando eu faço longo demais, aí vocês brigam também, eu falo, tô lascado. O que acontece? Um tempo atrás a gente tinha o quê? O Facebook. Todo mundo era refém. Aí tem Instagram, hoje em dia já tem TikTok, Sim. tem Kawaii, então é escalonado. Às vezes você olha no Instagram, no TikTok ali, vê uma coisinha, não, vou dar uma olhadinha no Instagram dele. Chega no Instagram, você, não, interessante, vou passar pro YouTube. E é tão uma loucura isso que no Instagram ainda é dividido. Porque, por exemplo, se você for no feed o vídeo vai um pouquinho mais. Mas se você for o Reels tem que ser 1 minutinho, você falou. Então até dentro da rede social... Mas você tem que saber o que você falou. Tem que
sabe até gerir a rede social, porque Sim. ele falou, se for um vídeo rápido, você vai jogar no Instagram, que é a maior propaganda. Só que o vídeo é rápido. Aí a gente falou ontem, caso você queira mais detalhes desse vídeo, o vídeo completo, vai lá no canal do YouTube, que lá é 10 minutos. Aqui é só 15%. Exatamente. Aí lá você dá detalhes. Mas é bom, se a pessoa quer operar mesmo de fato, ela quer fazer, eu vou dar um exemplo, uma osteoplastia. Ela quer operar, então lá no YouTube ela vai ter o detalhe da cirurgia, todos os detalhes. Então ela vai chegar na consulta, já ela tá sabendo. E tem perfil de pessoas de todo tipo. Tem pessoas que você olhou ali já quer. Exato. Tem outros que são Precisa ser detalhistas, tem que olhar Tem que detalhes. ser convencida Sim. mais, né? Tem que ficar trabalhando nela ali, ó. E da aula? Pensa em algum dia? A princípio não, tem vários colegas que dão, quando eu sou convidado para, tem as ligas de plástica, em Goiás tem muita. No Brasil tem quadro online, eu dou muita palestra, aula online, aula presencial não, até pelo deslocamento que você me disse. Porque você sai de casa, você dá uma, vamos supor, vai uma aula, vamos supor, tem que ficar de Rio Verde, você ir lá e voltar para dar uma aula é complicado. Você, vamos supor, São Paulo, já tem essas ligas de plástica, me chamam, então você dá muita aula online. Então, online sim, eu estou tranquilo, eles ligam para mim, ó, dá um dia, pode dar uma aula online? Fica mais fácil para mim, porque eu fico, de onde eu estiver, às vezes eu estou no hospital. Não, estou no hospital, entre uma cirurgia e outra, vai demorar a começar, intervalo, eu tenho ali 1 hora, eu falo, pode pôr que eu faço online, consulta online, eu faço intervalo devido do computador, facilidade do online, internet. Presencial já atrapalha muito. Só se for, eu não consegui ainda dar aula presencial não, online sim, faço com frequência, porque eu tenho um dos slogans, né, que é que bate sobre o Instagram, medicina sem egos, né? Então, como sou da geração mais nova, não tem esse ego que tem o médico, tem o cirurgião, tem, a gente já sabe disso, tem aquele ego que atrapalha. Então, você quebrar essa barreira. Então, o aluno manda mensagem para mim, doutor, que quer acompanhar a cirurgia. Ele até assusta, ele fala assim, quando eu posso ir? Como é que eu faço? Eu falo, amanhã. Que legal. Aí ele, não, mas eu não posso, eu depois de amanhã. Aí ele, tipo, pô, ele não esperava ser tão fácil. Porque a tendência é o quê? Não, vamos ver, né? Um dia, vamos ver. Dá preguiça. Mas Aí você facilitou o acesso, ele é muito legal. você sabe que isso no geral, né? Todas as. O que falta muito é essa abertura da pessoa. Tem muito menino aí que forma, por exemplo, biomedicina, que é a minha área, e nunca entrou no laboratório. Nunca entrou no laboratório. O máximo que fez foi fazer umas coletinhas. Mas entra muito também, isso aí entra muito da proatividade dele. Eu já visitei quase 5 cirurgiões plásticos no mundo. O cirurgião não vem ligar pra mim, você quer vir me visitar aqui em Dubai? Ninguém me liga. Aí eu vou, essa semana, estava em Miami, então cirurgião, aí um outro cirurgião amigo meu falou assim, como é que você acha esses cirurgiões? Eu falei, simples, eu vou lá no Instagram, mando um direct pro cara, em inglês, pergunto se eu posso ir, pronto, o cara fala sim, eu vou, você fala não, eu procuro outro. Aí, caramba, então eu devo ter quase 100, mas é a mesma ideia, isso não vale só pra plástica, eu falo assim, vale pra, o cara é arquiteto, descobri lá onde está os melhores arquitetos do mundo. Tem um arquiteto top lá na China, tem um lá em Madrid, eu falei, manda uma mensagem pro cara de Madrid, ele vai falar, pode vir, você pega o voo, vai lá e visita o cara. E às vezes os caras até acessível mesmo, é A questão maioria de ir até eles mesmo. A questão é o pontapé, tipo, mandar mensagem, entendeu? Eu vou dar um exemplo, às vezes a pessoa quer participar de um podcast, ninguém convidou ela, manda mensagem, eu mandaria. Você está fazendo podcast de saúde? Como é que faz? Eu queria participar. É assim. Não, a gente aqui também é super proativo. A gente no liga. Uber. Ele no Uber. Eu no Uber lá, fazendo os testes, convidei o doutor. E você falou sobre a telemedicina, né? A medicina online. Veio para ficar mesmo? Acabou, acho que não tem volta mais não. Não tem, né? É igual Uber, tem volta mais, tem jeito, não tem como, porque diminuiu distâncias, facilitou a vida, você falou da aula, não tem como dar uma aula presencial, o aluno, estudante de medicina de Manaus, vem cá dar uma aula. Acho que nem eles vão querer, porque não tem como o estudante pagar para ir lá dessa aula, provavelmente pensa lá em Manaus, voltar, então fora do Brasil mesmo, tem muito palestrante, online, acabou isso. E tanto a palestra quanto para a consulta. O paciente de hoje, que veio operar hoje, ela fez a consulta online lá de Portugal, resolveu tudo, a gente monta o grupo no WhatsApp, tudo online, fez exames, mandou pra gente checa os exames. Aí ela vem aqui na presencial, a gente valida o que ela falou e
Muito bom. Se não fosse online, primeiro, ela não teria como falar comigo, ela só teria que falar comigo quando chegasse aqui. Aí no que ela chegou, ela ia ter que fazer uma consulta, né? Aí ia pedir os exames, não ia? Aí eu não ia conseguir checar os exames na mesma semana. Eu ia checar na outra semana, né? Então ela já ia perder uma semana aí, ia perder. Até ver exame, checar, exame demora, então ela já perdeu uma semana que poderia ser de férias dela. Muito bom isso. Então, e vamos supor que esse exame, esse intervalo de uma semana, deu algum problema. Aí ela não poderia operar, certo? Ela perderia a cirurgia, deveria voltar para o país dela. Se ela fizer o exame lá, der algum problema, pandemia, resolve lá, ela até remarca a data civil, depois ela opera, né? Então até isso melhor. Aí, você falou aí do grupo do WhatsApp, tá? É legal que até aproxima o paciente mais ainda do médico, né? Que os pacientes gostam disso. Né? Cria conexão, porque tudo também entra outro fator, estava falando ontem na live. O que o paciente precisa para operar? Né? Todo mundo quer. Todo mundo quer, mas o que vai fazer ele operar? Ele vai criando uma conexão com o cirurgião. Vai criando aquela conexão que ele chega uma hora e fala assim, não, agora é o momento, né? Então, fica mais seguro, né? Fica mais com menos seguro. medo. Essa palavra, a cirurgia plástica hoje é realmente segura. Está bem seguro pela evolução da técnica que a gente estava falando. As lives ajudou. O conhecimento ajudou o cirurgião. A tecnologia que hoje está bem avançada em todos os sentidos. O acesso que você falou. Um equipamento que lançamos para o cara agora, lá em Bogotá, que é o cara que criou. Se ele criar uma máquina agora, um produto, ele solta na internet. Na mesma semana hora. Na mesma hora eu sei que ele criou, mas ele fala assim, gente, descobri um remédio aqui que você pode pôr na lipo, descobri um remédio que você coloca junto na infiltração para sangramento. Ele joga isso no mesmo dia no grupo, do WhatsApp que a gente estava falando, eu no mesmo dia eu posso testar. Antes era enviado. Eu lembrei do grupo do WhatsApp, você falou, a conexão. Quando o paciente fecha a cirurgia, a gente faz o grupo no WhatsApp. Paciente, todos os profissionais. Enfermeiro, psicólogo, personal trainer, nutricionista, eu, enfermeiro e a física. Então ela tem uma dúvida do tipo, doutor, como é que vai ser minha drenagem? Eu não vou responder, quem responde? A fisioterapeuta. Doutor, como é que eu vou chegar no hospital, eu tenho que fazer algum exame? A enfermeira vai lá e orienta. Quanto que eu tenho que pagar? Chega o financeiro e fala. Então cada um da sua área, sua função. Vai lá, ela já criou conexão, a hora que ela chegar, tá tudo pronto. Incrível. E ela já sabe quem é cada um. A multidisciplinaridade na sua essência. Não tem. Não, mas na prática. De verdade, né? Na prática. Todo mundo fala assim, não, a gente é multiprofissional. Mas ninguém é, né? A maioria. É só olhando o papelzinho. Isso é muito bom. Não, vamos ser a equipe multidisciplinar. Ninguém é multidisciplinar lá. Lá não. A gente tenta fazer na prática. É o que a gente acredita, multidisciplinaridade, tecnologia. Sim, eu acho que e usar. Usar com simplicidade. É isso, para simplificar. Falar, tudo fala. Isso é muito bom que o paciente fica muito mais seguro, né? E ele está na dúvida dele lá, ele está ansioso, né, para operar. Então ele tem qualquer dúvida que ele tem, ele já manda nesse grupo. Então, agora eu não estou vendo, mas o tempo que eu estou com o celular às vezes no trânsito, eu mesmo respondo. Doutor, estou na dúvida aqui, eu posso tomar um refrigerante aqui? Alguma coisa assim. Se puder, eu já respondo na mesma hora. Eu falo, peraí. Aí ele respondendo. Mas eu acho que você é exceção à regra ou todo mundo está caminhando para isso? Não, exceção. Ninguém quer fazer o difícil. É difícil. Ninguém quer fazer isso. Você está fugindo, você está saindo da zona de conforto. Com certeza. Você está em casa, você não quer mexer no celular. Né? Então eu vou, tá o trio aqui, todo mundo faz isso aqui, eu vou contra, todo mundo faz. Mas isso entra naquela que a gente falou lá atrás, a questão até do ego também. Do ego. Tem que dar uma mexida aí para isso acontecer. Pra isso acontecer. Fazer a diferença de verdade. Exatamente. Falar que faz a diferença. Todo mundo pode olhar na internet, todo mundo está falando, toda campanha, né? Fazendo a diferença, né? Sim. Não, o que é diferente? O que você está fazendo diferente? Às vezes chega um cara, assim, um cirurgião, toda semana algum cirurgião me visita do Brasil. Aí eu pergunto para ele assim, tá, o que você está fazendo na sua clínica diferente do outro? Por que eu iria na sua clínica e não na do outro? Aí ele, não, mas eu faço diferente isso aqui. Eu falei, não, eu sei o que você está falando, todo mundo faz. O que de fato é diferente? Porque você não me falou nada diferente, você só falou. O que você faz? Diferente do que fala e o que faz, né? Mas você vai falar isso aí pra você ver. Com certeza, isso aí na prática. Exatamente. Mas eu pergunto porque realmente eu não vejo isso, eu estou vendo novidade, eu não vejo isso em área quase nenhuma. Eu estou olhando que está tendo uma mudança, inclusive até o CRM, eu acho que com a pandemia está um pouco mais flexível em tecnologias igual a teleconsulta, né? Está liberando mais. E as outras áreas também, igual a farmácia. Mas é o que você falou, caminho sem volta, né? Pra você ter ideia. Antigamente, todo médico tinha uma caneta chip, né?
Tinha? Sim. Eu peguei o HD pro administrativo, pro escaneta, porque a historinha é no computador. A receita, a gente não tem papel mais, não. Eu tinha trabalhado impresso um monte de receituário, não tem, porque a receita é virtual. Você pega a receita, tem um vale no código, vai pra farmácia. Você não sai daqui. Isso é muito melhor. Um papel, mas é pouco médico, porque tem muita visão antiga aqui. Não quer pegar no papel e a receita? Sim. Então lá na clínica hoje a receita é toda virtual, a enfermeira manda, já tem a assinatura digital, o paciente leva no WhatsApp, manda para a farmácia ler e já pega o remédio. E o cliente, perdão. Onde que vocês atuam? Aqui no Goiânia, na consultória na 135, e a gente opera no Hospital Jacó, no centro, é separado, clínica e hospital. Só fazendo um link do WhatsApp que eu lembrei, dos profissionais da proximidade, de fazer a diferença, é muito engraçado. Um dia antes da consulta, eu mando um áudio para o paciente, já disponibilizando, convidando ela, lembrando ela da consulta. Ó, amanhã você tem uma consulta, eu mando um áudio, falando da consulta, o horário, e falando para ela, estou com o meu telefone já antes da consulta à sua disposição, para de fato fazer a diferença para você. Não é isso? Porque hoje a tendência é o quê? Não é um médico distanciado do cirurgião? Claro. Não passo meu telefone, não é assim da secretária. Muito médico vai ficar até bravo comigo, mas eu encontro a maré. Então ele fala assim, não passo meu telefone, né? Fala com a minha secretária, eu faço o contrário. Eu já passo meu contato antes dela. Que a pessoa fala, mas você tem meu contato pessoal. Ele até assusta. Muito Ele fala assim, Mas isso é aquela. Porque antigamente o paciente era próximo do médico, né? Hoje mudou muito. E a tecnologia está vindo para aproximar novamente. Criar conexão com o farmacêutico. Né? Na minha área também isso vai acontecer. A gente tem até alguns projetos nessa área de trazer o farmacêutico para próximo através da tecnologia. Vocês dois atuam na área da saúde, não? E você está atuando? Agora eu não estou atuando, agora eu estou engajado no projeto, mas eu atuei no HDT também. Sim. Né, dentro da filantropia também, fazendo campanhas de saúde. Sacerdócio. Fiz recentemente, semana passada. Eu sempre atuei em laboratório, sempre atuei em análises clínicas, né, dando plantão na farmácia, quase não atuei na área, em outra área não. E um tempo pra cá que eu resolvi, montei um Saúde e Evidência, uma produtora também, que a gente tem na área. Mais firme aqui. E agora com esse projeto mais intensificado. Depois você vai ver, né? A gente até tinha te convidado para passar no grupo de WhatsApp, mas o grupo de WhatsApp eu sei que é terrível. Porque é muito grupo essa coisa. Ela falou comigo ali, e cada paciente eu tenho um grupo. Então é muito grupo. Então o que eu consigo fazer sem grupo, eu prefiro, porque senão eu fico zerando o grupo todo dia. Então tem que acordar mais cedo ainda para zerar o grupo e dormir mais tarde. Eu falei, não. Me fala o que é que eu vou lá e resolvo. Só se for uma coisa extremamente necessária, não é, tá bom. Não é assim mesmo. E eu quero falar um pouquinho do Saúde e Evidência, até te contando a história e o que a gente vai fazer. A gente vai ter um evento, né, físico todo ano. Nesse evento, o principal motivo é homenagear alguma figura de destaque na área da saúde. Mas dentro desse evento também a gente vai fazer oficinas, a gente vai fazer encontro, que a gente chama hoje de palestra. A gente vai fazer alguma coisa. Vamos gourmetizar a palestra. Vamos gourmetizar a palestra. Vira mesa de debate. Oficinas, mesas de debate, podcast. E trabalhar a divulgação da saúde, que é o mote principal. Certo? E aqui eu já queria te convidar, super convidado. Né, abrir esse link aqui. Que é presencial, né? Vocês falaram. Vai ser presencial. A gente está definindo, né, até a questão de uma premiação. A gente está com uma parceria com algumas universidades aí, tanto aqui no Brasil quanto fora. Né? A questão também de criação do nosso próprio selo de publicação, né? Transformar o Saúde e Evidência em uma revista nacional, onde premia o publicante, não a revista. Porque o que a gente tem hoje é essa inversão, né? Geralmente a pessoa paga para publicar. A gente quer tentar inverter essa lógica na publicação. Sim, quebrar tendência, lançar tendências, quebrar a tendência contra a maré, tudo isso. Contra o básico normal. Isso, uma reclamação também dos pesquisadores de anos e anos e anos. Sim. Eu acho que possivelmente é muito fácil de ser feito. Basta querer. Isso. Basta querer. Alguém tem que dar o primeiro passo, né?
Ele deu o meu passo, no Uber ela me chamou. Já quebrou a. O pessoal tá ouvindo a história de Uber, não tá entendendo aqui, eu vou falar. Explica aí. Eu também tô lançando um aplicativo, modelo Uber, e a gente tava fazendo um teste no Uber. E o doutor foi um dos meus passageiros. E no meio da viagem ali, eu convidei, ele deve ter estranhado, esse cara é louco, não tem nada. E eu falei o quê? Falou, atendeu prontamente, né? E engraçado que era na época do congresso, né? Eu nem tava sabendo que tinha congresso de... Da cirurgia plástica, Cirurgia né? plástica, Foi mesmo no mês. Foi no Eu mês. tava indo pro hospital, acho, coisa assim, não era clínica. Ah não, você não tava indo pro congresso. Não, congresso não, acho que tava no hospital. Congresso não foi. Mas foi no mês, Eu tô confundido porque eu tinha... Congresso não foi não, eu sei que não foi. Foi pro hospital. Eu te deixei na pauta do Jacob Facundo, lembrei agora. Tava no hospital. E só sai pra lá, pro hospital ou pra clínica. Doutor, fala suas redes sociais pro pessoal seguir, tá interagindo com você. Isso é importante. Então a gente tem Twitter, eu acho que é Dr. William Pires Plástica, deve ser. O Instagram que é o mais forte hoje, que é o que a gente tá sendo a principal, mas a gente não quer que seja, várias, tem que falar sobre isso também. Então, é Dr. William Pires Plástica, que é bem bacana, a gente põe bastante vídeo informativo, esse está bem engajado, sabe? Aí tem um canal no YouTube que está começando agora, aos pouquinhos, tá? Pra vocês engatinhando ali. Tem o que você falou, eu sempre falo errado. Kawaii. Kawaii, vamos começar agora o Kawaii. TikTok já tem, mas também temos que... Você sabe que o TikTok é o que mais cresce hoje. É o que mais tá Eles mais falaram isso na última mentoria, então a gente quer... Só que é um vídeo específico, vou falar um vídeo de 15, 30 segundos. É totalmente diferente. O vídeo que eu faço pro Instagram não é o mesmo TikTok, não é o Kawaii. Não é o mesmo texto pro Twitter e nem o mesmo pro YouTube. É bizarro isso, não é? Até a forma de você se apresentar É diferente. Então, são 5, 6 vídeos diferentes para cada plataforma. Pra você ter ideia, aqui tem uma gestora de plataforma e mídia social. Eles são modernos, hein? Na vanguarda. Senão você vai perder. Perde a onda. Porque você perdeu a onda do Twitter. Tá lá o paciente tá no Twitter. Eu passei no YouTube. E a gente tá pegando hoje praticamente, errando, a gente tá errando pegando só do Instagram. Eu tenho paciente do Facebook. Sim, tem do Facebook. Com certeza. E a gente despreza ele. Todo atrás de um perfil é um ser humano e todo ser humano é um possível paciente. Exatamente. Então você tem que pegar, você tem que agir em toda a rede social. Mas vocês vão gostar, quem estiver vendo aí a rede social, foi no Instagram, que foi o que a gente tá mais focando, tá tirando o foco dele, mas tá bem estruturado ali. Tá bem engajado. Bem engajado, tá bem legal. Perfeito. Algum recado? Não, eu já dei todos os recados aqui e queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez, né? Falar que Saúde e Evidência está à sua disposição para o que você precisar. Vou também querer, todas as vezes que a gente precisar, eu vou te procurar, você vai ter que bloquear ali. Eu quero usar bastante esse canal, né? Te agradecer também em nome de todas as profissões multidisciplinares também, gostei muito do seu tom, da sua postura aqui, eu tenho certeza, né, que nossos seguidores, não posso falar nossos seguidores, bem off, o pessoal aqui vai gostar muito, você pode ter certeza, tem um público por trás que vai te ver e vai gostar muito do que você falou aqui, né, e te dar os parabéns também pela postura, né? Com certeza. A gente não esperava ser tanta moderno. luz, tanta iluminação. Não, porque a gente sempre espera aquele arquétipo padrão, não, né? Isso não. Não nasce pra esse arquétipo, não. Então, vou, antes de você finalizar, eu vou te falar, a clínica ela tá aberta, é bem bacana a experiência. Eu falo isso pra quem estiver assistindo, estudante de medicina, povo da saúde, qualquer área da saúde. Mesmo assim, a consulta da clínica não é chegar no médico e falar comigo, não. É uma experiência mesmo, são várias estações que a gente criou. Que eu falo lá, a consulta de cirurgia plástica mais completa do mundo, então vale a pena, quem quiser ir lá ver algo diferente, diferente de verdade. O que você faz diferente? O paciente chega lá e fala, doutor, muito engraçado, de onde você copiou isso aqui? De onde você tirou essas ideias aqui? Eu falei, visitando o mundo, copiando, não foi ideia minha, foi visitar um cirurgião lá no Beirute, visitei outro no Irã, eu visitei outro na Colômbia, outro em Bogotá, outro em Lima. Caramba, aí você vai pegando umas ideias prática lá. Então, como todo mundo, estudante de medicina quiser procurar cirurgia, a clínica, vocês da área da saúde, qualquer um, e é tão fácil o acesso que eu não crio barreira, que fica até, o povo fica assim, tipo, até difícil, ele nem vai. Será? Será? É pegadinha, não é pegadinha. De tanto que eu faço. Tá, isso Deixar você finalizar. É isso aí, é agradecer.
foi surpreendente mesmo a sua postura. Que sirva de exemplo para todos os futuros profissionais, para os profissionais que já estão no mercado, não só na medicina, mas em todas as áreas. Acho que ninguém tem que ter esse ego a ponto de barrar o acesso, principalmente ao paciente, né? E travar a evolução. Né? Exatamente. Travar o conhecimento. Não, mas travar o profissional de prosperar. Exatamente. Ele fica travado, ele não conhece o outro, ele não visita o outro, ele não prospera, ele está no mundo dele. Exatamente. E falar pro pessoal também que Saúde e Evidência, pessoal, vamos lá no Instagram, @Saúde e Evidência. Todo dia lá tem postagens novas, tem novidades dentro da área da saúde, novidades sobre dentro do mundo da pesquisa, nosso site também. E muito obrigado, doutor. Show. Muito obrigado, Alex. Foi muito bom. Muito obrigado. Até mais. Obrigado.